Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a casa 2, então vamos nessa! A casa 2 é uma das casas mais visadas para quem está chegando na astrologia, principalmente pessoas que ainda não tem muito conhecimento do vocabulário. É a pergunta que elas fazem para o astrólogo. O que você vê sobre dinheiro no meu mapa? Que é justamente sobre o que a casa 2 é. Dinheiro e valores pessoais. Mas a casa 2 não é esse dinheiro que você conquista quando você casa. Muito visto pela casa 8, que é o dinheiro da sua esposa, do seu marido, o dinheiro do seu cônjuge, aquele dinheiro que você adquire com a morte de alguém, com uma pensão, herança. Ou aquele dinheiro visto pela casa 5 que você ganha num golpe de sorte, como, por exemplo, você aposta numa exposição de arte que está divulgando obras inéditas no Brasil, que nunca viram antes e que aquilo é vai estourar financeiramente. Você ganha, você fica 2 meses com a sua conta zerada e de repente ganha 25 mil, né? A casa 5 representa o mercado especulativo. Também não, a casa 2 não fala desses ganhos da carreira, muito vistos pela casa 11, que é a segunda da 10ª. Então, se a casa 10 representa a carreira e o karma que você vem desenvolver, a casa 11 são os ganhos líquidos, o seu salário, certo? Então, a casa 2, ela num primeiro momento da nossa vida é a poupança, o fundo de garantia, a propriedade, os bens materiais da sua família. Então é aquele dinheiro que você conta para estudar, para entrar numa universidade, para preparar o seu currículo para o mercado de trabalho. Então, o dinheiro que você vai fazer acontecer é visto pela casa 11. Então, o que você consegue prosperar na carreira, então uma parcela disso você vai guardar, seja em poupança, seja no banco. Então, a casa 2 representa muito também poupanças, a sua capacidade de acumular dinheiro, de acumular riqueza. Então, assim, quais são as coleções dentro da casa? Se tem coleção de quadros, se tem coleções de joias, coleções de livros, certo? A casa 6 representa também dinheiro, mas é o dinheiro que você não tem, é o dinheiro que você deve no banco, que você deve em hipoteca, multas, qualquer tipo de dívida. E a casa 12 é como você gasta o dinheiro, por isso que ela vem em seguida da 11, é como você, onde você vai destinar esse dinheiro. Então, a casa 2 na astrologia védica é conhecida como Dana Bhava e ela representa a infância, porque ela vem em seguida do ascendente, que é a sua entrada no mundo. Então, a casa 2 é aquele ambiente onde você está se desenvolvendo, onde você está aprendendo linguagem, onde você está aprendendo falar, aprendendo palavras. Então, planetas benéficos, aqui como Vênus, Lua ou Júpiter, podem dar uma infância muito generosa, com bons valores. Planetas maléficos, eles podem, como Rahu, Ketu, Saturno, Marte, são planetas que podem dar bastante dificuldade na infância da pessoa, porque essa casa é o sobrenome da sua família, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Qual é a religião da sua família? Se é uma família católica,
protestante, islâmica, judaica, ou é uma família ateia? Quais são, o que essa família acredita? Então é uma casa que fala muito de antropologia familiar, né? Assim, de qual é a filosofia daquele grupo familiar. Então, assim, pessoas que não têm essa casa muito bem estruturada, elas não têm um senso de valor pessoal muito bem estruturado, que é justamente isso que a casa 2 representa. Qual é o seu valor pessoal? O quão você vale? Se você é digno de ser amado, se você é digno de prosperidade, se você é digno de riqueza. Então, é por isso que Dana Bava tem uma associação primordial com o signo zodiacal de Touro e com Vênus, porque Vênus é o planeta que rege o seu valor pessoal, a sua autoestima. Então, uma vez que você resolve os dilemas da casa 1, escolher uma identidade universal. Você precisa de valores para estruturar essa identidade. Então, a casa 1 e 2 são duas casas que elas andam de mãos dadas, porque não dá para ter uma identidade se você não tem valores atrelados a isso, e não dá para você ter valores se você não tem uma identidade muito bem definida. Então, é muito comum pessoas terem problemas com a casa 1 e automaticamente terão problemas com a casa 2 e vice-versa, porque elas não se separam nesse contínuo. Então, se você tem uma educação não muito fundamentada, talvez você cresça um adulto que não tem muita autoestima, então você sente que não vale muito. Então, como é que você vai fazer dinheiro no mercado de trabalho se você acha que você não vale, né? Então, o dinheiro, ele dá essa liberdade que a prosperidade traz. Mas a casa 2, na astrologia médica, representa essa região entre a cabeça e o pescoço, não o crânio, que é muito visto pela casa 1, que é a coroa, é a nossa entrada no mundo. Então a casa 2 representa toda essa região aqui, que tem muito a ver com o signo de Touro, porque Touro rege os sentidos, né? Então aqui estão os seus sentidos, visão, olfato, paladar, audição. Em astrologia védica, principalmente quando você trabalha com o mapa do norte da Índia, você vai ver que o primeiro diamante, a casa 1, é o crânio. E a casa 2, ela fica do lado direito, né? Quando a gente olha de costas. Então, a casa 2 representa a visão do olho direito e a audição do ouvido direito. E a casa 12 representa o lado esquerdo do crânio, então ela diz de ser a visão do olho esquerdo e a audição do olho esquerdo. Então, a audição do ouvido esquerdo, desculpa. Planetas na casa 2 podem dizer muito de qual é o seu paladar, certo? Rahu rege drogas sintéticas, então pessoas com Rahu aqui gostam de alimentos sintéticos, industrializados. Marte aqui pode dar um gosto por alimentos quentes. Júpiter pode dar um gosto por alimentos gordurosos. Quito pode dar uma perda de apetite. Vênus pode dar um gosto por alimentos açucarados, doces. Saturno pode dar um gosto por alimentos ricos em conservantes, principalmente quando a pessoa ainda está desenvolvendo, transformando a ignorância
saturnina em sabedoria. Ela pode querer alimentos ricos em conservantes e numa segunda parte da vida ter um enorme interesse por alimentos naturais, porque Saturno rege a natureza. O que você gosta de comer, o que você gosta de colocar na sua boca. Então, a casa 2 é uma das casas mais importantes para medir a saúde do nativo em questão. Não a casa 6, que rege o sistema imunológico, ou a 8, que rege a longevidade, ou a 1, que rege a saúde de maneira geral, a vitalidade. A casa 2 é uma casa de saúde porque o que você ingere vai dizer de qual é o estado do seu organismo. Então ela pode dizer o quão você é capaz de maltratar a sua saúde com alimentos tóxicos, como fast food, frituras, alimentos ricos em gordura hidrogenada, como sundae do McDonald's, bolo de caixinha, biscoito de caixinha, principalmente aquela manteiguinha rica em gordura hidrogenada. Ou a sua capacidade de comer bem, de ter uma alimentação rica e equilibrada para o seu metabolismo pessoal, né? Se você come vegetais. Eu consigo ver aqui pessoas que têm benéficos em bom estado cósmico, como Vênus ou Júpiter na 2, têm uma grande consciência de quais alimentos não comer, porque eles poluem o corpo. A pessoa que tem lua na casa 2, uma lua em câncer ou touro na casa 2, pode também ter uma boa sensibilidade para quais alimentos poluem o organismo dela. Saturno na casa 2 pode dar problemas de visão, problemas de secura no olho, mas a casa 2 também rege a sua voz, não a comunicação vista pela terceira casa, né? Chamada na astrologia védica de Bhratarbhava. Bhratarbhava é a comunicação em redes sociais, né? De longa distância, como e-mail, correspondência, escrita, datilografia. A casa 2 é a sua voz, o seu discurso. Então, planetas aqui, eles podem afetar muito intensamente o poder da sua voz, inclusive as funções da glândula tireoide, né? Saturno na 2 ele pode dar problemas da glândula tireoide também. Já atendi pessoas com esse tipo de problema. Então, assim, o seu senso de... a sua sensação de que se você é ouvido na sociedade, se o que você tem a dizer tem valor ou não, é visto aqui. Eu consigo pensar nesse momento que pessoas com Ketu ou Saturno aqui têm uma infância difícil e elas crescem acreditando que o que elas têm a dizer não tem valor, porque os pais dela incutiram dela desde muito pequeno: cala a boca, fica quieto, você não sabe de nada, você é burro. Então elas crescem achando que o que elas têm a dizer não tem valor, então para que falar? Melhor ficar calado, não é verdade? Ou o contrário, Júpiter em bons signos aqui pode dar um grande senso de que o que eu tenho a dizer é importante, então eu vou dizer, eu vou soltar o verbo. Você vai ver também frequentemente bons planetas fortes na casa 2, ou o dispositor da casa 2, né? Se você tem Escorpião, olha o estado cósmico de Marte no mapa. Se você tem Peixes, olha o estado cósmico de Júpiter no mapa. Eles vão dizer de qual é a sua oralidade, de qual é a sua capacidade de discursar. Então, bons cantores... aí a gente pode pensar em vários. Adele tem Júpiter na casa 2, Anthony Kiedis tem o Sol na casa 2, ele é o vocalista da banda de rock Red Hot Chili Peppers, que eu adoro. Julie Andrews tem grandes benéficos na casa 2, ela tinha uma voz linda, eu digo tinha porque ela perdeu a voz numa cirurgia para retirar nódulos nas pregas. Então, essa casa faz bons cantores, bons locutores de rádio, né? Pessoas que têm oralidade. É uma casa de oralidade. Então, assim, as histórias da sua família são vistas por aqui, certo? E as histórias são parte da genealogia. Então, as histórias de terror que a sua mãe contava para a sua avó, que contou para sua mãe, que contou para você.
e que você vai contar para os seus filhos. É visto aqui, então, são aquelas histórias que são passadas de linhagem para linhagem, certo? Então é uma casa que tem muita associação com também a dinastia, assim como a casa 5 também representa muito dinastia. Então o planeta Carca da segunda casa é Júpiter, porque Júpiter ele representa o dinheiro, a prosperidade material e a dinastia. Então ele produz os temas dessa casa. Frequentemente você vai ouvir dizer que a casa 2 gira em torno de dinheiro. E num sentido mais superficial, sim, é uma casa de dinheiro. Então, como você gasta o seu dinheiro? O que você valoriza? Mas ela é mais do que só dinheiro, no sentido estreito da palavra. Então, procure o planeta dispositor da casa 2. Ou o planeta regente da sua casa 2, né? Para isso você tem que ver o signo que intercepta a cúspide dessa casa. Aonde aquele planeta vai dizer o que você valoriza. Então, o dispositor da casa 2 na 5, você valoriza crianças, filhos, arte. O dispositor da casa 2 na 10, você valoriza a sua carreira. O dispositor da casa 2 na 9, você valoriza educação. Então, é uma casa muito importante para dizer o que você valoriza em um nível pessoal. Mas esses valores, eles são construídos. Começa na infância. Então, essa casa diz muito de qual é a sua sensação, qual é o sentimento que a educação que o seu pai e a sua mãe te deu, ou os seus avós, se você foi criado pelos avós, o que essa educação te deu e qual é a emoção que aquilo te traz. Se foram bons valores, se foram maus valores. Então, assim, principalmente na adolescência e no início dos 20 anos, essa casa ela reflete muito as suas ações. Então, se você viu o seu pai roubar, muito provavelmente você pode sim roubar, né? A não ser que você tenha uma outra pessoa dentro da sua família que fala assim, o que o seu pai fez foi errado. Não repita esse mau exemplo. Mas se não tiver essa pessoa para romper esses maus valores, você pode sim roubar. Então, aquilo pode gerar consequências negativas. Você pode ir preso, você pode ficar com o nome sujo na justiça e aquilo te trazer uma má sensação da sua primeira educação. Ou o contrário, meu pai me ensinou valores como justiça, honestidade e falar a verdade. É justamente a casa 2, ela é uma das mais importantes para identificar se aquele nativo em questão fala a verdade. Porque não é muito, diz da moral, é mais vista lá pela casa 9, que tem associação com o signo de Sagitário, que é muito a moral e a verdade. Mas se você diz ou não a verdade em momentos de pressão, é muito visto aqui. Então, quando você nasce, nós não escolhemos, pelo menos conscientemente, ninguém escolhe a família que nasce, né? Você não escolhe a classe social, a classe econômica em que você nasce, você simplesmente vem ao mundo naquele ambiente e você vai precisar interagir com aquilo que você tem, certo? Mas quando você vai crescendo, você sim tem o livre-arbítrio de escolher quem são seus amigos, qual é o seu curso universitário, com quem você vai andar, né? Que vai dizer muito de quem você é, né? As pessoas que você escolhe vão dizer muito de quem você é. Então, é nesse estágio, nesse nível de consciência, em que você vai poder optar em quem você vai considerar como a família e quem você vai excluir. E isso é uma coisa muito comum. Você pode ter 20 pessoas da sua família, mas não necessariamente você vai considerar no seu coração.
todas essas 20 pessoas familiares, porque vão haver 5 que não gostam de você, que boicotam você, que nunca apoiaram você em nada, em carreira, em planos de vida. Então, aquela falta de apoio vai gerar uma sensação negativa com determinadas pessoas ali dentro da sua família. Talvez você não queira elas no seu aniversário, talvez você não queira elas no seu casamento. Então, isso é uma forma de livre-arbítrio, porque a minha família são as pessoas que me deram boa educação, que me socorreram quando eu estava na merda, que me apoiaram nos meus planos de vida, que me deram afeto. Então, muito das opções de parentes é muito baseado no afeto. Então, você tem o poder de romper com a casa 2. Ela, apesar de ser classificada como sucedente e o signo de Touro como fixo, não é tão fixa assim essa casa, porque você escolhe. Então, isso significa que os seus valores têm o potencial de evoluir, certo? Então, num primeiro momento da vida, você compra uma série de roupas e de acessórios que refletem o que é verdade para você até então, mas as coisas mudam. Então, a casa 2 rege roupas, rege comidas. Então, você pode comprar determinadas roupas e alimentos que são baseados na sua filosofia atual e nos seus valores que atualmente você tem. Mas você vai amadurecendo, o seu corpo vai ficando mais frágil, o seu metabolismo vai ficando mais lento e você percebe que se você continuar tabagista, né, você vai acabar desenvolvendo um enfisema pulmonar ou um câncer. Então você vai precisar reinventar os seus hábitos, o que você põe na sua boca, para espelhar os seus novos valores. Então, você passou 25 anos acreditando que fumar era legal, mas depois, com 30 anos, você percebe que não, que está acabando com o meu fôlego e eu quero participar de maratona. Então, o que eu quero agora é participar de maratona. Então, eu tenho que mudar o meu esquema de alimentação para o que é agora. Nos primeiros anos, você é punk, ouve música punk, música pesada, e você veste de preto e usa lápis enfim, rebites, essas coisas, mas de repente com 35 anos você gosta de música clássica, você gosta de outras coisas. E aqueles acessórios já não refletem mais, então você vende, você passa adiante. Então a casa 2, ela os seus valores, né, refletem muito o que você escolhe ser. Então, muitas pessoas, elas podem ficar perdidas na casa 2, principalmente quando elas ficam ouvindo demais as receitas de felicidade das outras pessoas. Então, não é qualquer um que tem o pulso firme de bater o pé e falar: eu vou seguir esse curso universitário, eu vou seguir essa carreira. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas se perdem no nível tamásico da casa 2, que é justamente: se eu não seguir a carreira, se eu não repetir os valores que a minha família me passou, eu vou ser segregado da minha família. Mas no fundo o que eu queria ser era um artista, era um astrólogo, mas o meu pai não gosta disso. O meu pai acha isso uma perda de tempo. E o meu pai não vai pagar curso universitário. Mas o meu pai acredita que fazendo o curso de engenharia que vai ser o caminho certo. Então, ele paga o curso de engenharia, eu faço, tenho o meu diploma, entro no mercado de trabalho e passo a ganhar toneladas de dinheiro na área de engenharia. Então, você conseguiu conquistar o nível tamásico da casa 2, que é o quê? Os seus valores arta, que é o dinheiro, entende? Porque você já tem dinheiro, então, a princípio, a sua casa 2 está resolvida? Não, ela não está, porque você internamente está infeliz, porque você está fazendo muito dinheiro numa carreira que você nunca quis.
você está vivendo os valores de outra pessoa, que a sua família projetou para cima de você. Então, você descobre que você não tem paixão por aquilo, porque aquilo não reflete os seus valores pessoais. Os seus valores pessoais são outros. Então, você vai precisar nadar contra a corrente aí. Você vai precisar se desvincular de tudo isso e encontrar a sua própria voz. E a casa 2 representa muito isso. Você encontrou ou não encontrou a sua própria voz. O que você tem a dizer é ou não é importante, ou é mais fácil se calar e repetir os valores religiosos, filosóficos que a sua família te passou e acabar virando um macaco amestrado. Então, quando você se perde no nível tamásico da casa 2, é quando você se transforma num macaco amestrado. Então, isso não é bom, isso é um pacto com a infelicidade. Então, no nível rajásico é quando você escolhe as pessoas que você quer andar e aquilo gera um sentimento. Então, assim, eu tenho valor porque aquelas pessoas que eu escolhi andar me valorizam. Mas ainda não é o nível ideal, porque o nível ideal é o nível sátvico, que é quando você escolhe os valores que refletem a sua real identidade. Porque a casa 2 ela é uma extensão da primeira. Então, se você não tem muito bem fundamentada a sua identidade, você não vai encontrar os seus valores que refletem aquela identidade. Então, e onde você não pode se perder. Uma vez que você encontra qual é a sua real identidade, aí você vai encontrar a sua real voz, porque a casa 2 é a extensão material do que você acredita que é real para você. Então, isso vai da maneira como você gasta o seu dinheiro. Muito interessante isso. Você não compra artefatos, objetos, nem roupas que você não acredita que reflitam a sua personalidade. Você só vai comprar alimentos, roupas, qualquer coisa que você deseja destinar o seu dinheiro quando aquilo reflete a sua personalidade, porque você entende quem você é e do que você é merecedor e do quão você vale. Então aí você alcançou o nível sátvico dessa casa, que é justamente o seu valor divino, né? Os seus valores pessoais conectados com a última instância, que é Deus. Então, é muito importante você não se perder nesse nível tamásico. Muitas pessoas elas se perdem em corrupção, porque o que elas valem é o dinheiro. Então, quem dá mais, eu estou indo. Então, se eu precisar mentir, se eu precisar roubar, se eu precisar matar, se eu precisar ocultar provas, não interessa, porque eu estou ganhando dinheiro. Entende? Então, a casa 2, ela no fundo, ela não é dinheiro, ela é os seus valores materiais. Dinheiro é só consequência disso. Porque você pode estar ganhando muito dinheiro numa carreira que você não gosta, que é a carreira que o seu pai quis para você e você vive infeliz. Mas você pode fazer o contrário. Você entra numa carreira, uma vez que você descobre qual é a sua real identidade, a sua identidade universal, e quais são os seus valores universais e qual é a sua voz. Ok, eu achei a minha voz, eu achei os meus valores, agora eu posso entrar no mercado de trabalho, que é a casa 10, que é a outra casa arta do seu horóscopo. A casa 10 ela é um reflexo dos seus valores, o que você vai colocar lá fora. É por isso que Júpiter é um dos planetas carcas da casa 10 também, porque fala de quais são os seus valores pessoais, o que é inegociável, o que o dinheiro, o que suborno não pode negociar. Aquilo ali é só seu e a sua felicidade depende daquilo. Então você encontra uma carreira que de fato reflete os seus valores. Então, assim, independente de você ganhar muito, de você ganhar pouco, de você ter 2 carros importados ou ter um carro 1.0 popular, não interessa no fundo isso. O nível sátvico da casa 2 é você atrelar valor ao que de fato você acredita ser de real valor para você. Então, se você está numa carreira que reflete a sua voz, você chegou no nível sátvico dessa casa, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre a casa 2. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja agendar uma consulta astrológica comigo, você pode marcar uma consulta comigo
pelo meu Facebook, que é minha página do Facebook, Astro Lucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra embaixo da tela, tá certo? Então, nos vemos na próxima com mais novidades. Falou!